Eu recebi esse comentário aqui no vídeo no YouTube e eu gostaria de contar para vocês então como é que foi minha trajetória para me tornar um engenheiro de software lá nos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, se você é um aspirante de programação ou se você já é um desenvolvedor há muito tempo, meu nome é Cris Soares, esse canal eu vou falar só sobre desenvolvimento, sobre carreira no exterior. Então, já considere se inscrever no canal se você gosta desses assuntos. E basicamente, a minha carreira lá nos Estados Unidos, como é que foi minha jornada de sair do Brasil e estudar nos Estados Unidos, foi basicamente assim. Eu não falava nada de inglês e eu precisava aprender o idioma. Eu juntei uma grana no Brasil. Eu falei, vou aprender onde que eu acho que eu vou conseguir aprender. Eu sempre tive essa dificuldade, fiz alguns cursos de inglês no Brasil, nunca tinha aprendido nada. E eu tinha certeza que para eu aprender o inglês, eu teria que estar vivendo lá 24 horas por dia o idioma. Então, no começo de 2015, eu me mudei para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês lá. E eu fui com visto de estudante, um visto de estudante que te dá o direito de estudar lá e não trabalhar a princípio. Tem algumas nuances no visto que você no futuro consegue trabalhar, mas isso é para uma outra hora. Mas basicamente isso, eu fui para lá para aprender inglês e no decorrer do tempo, fui aprendendo o idioma, fui crescendo lá. E eu falei, eu preciso passar para o próximo passo, que é fazer uma faculdade, já que eu não tinha uma faculdade no Brasil. Então eu comecei a fazer lá um curso tecnólogo em contabilidade, ou seja, tudo a ver com engenharia de software. Então, o que aconteceu? Eu fiz esse curso tecnólogo e depois que eu fiz esse curso tecnólogo, você com visto de estudante, você tem esse direito de trabalhar por um ano, depois que você se forma numa faculdade nos Estados Unidos. E eu trabalhei com vendas, também super relacionado com software, né? Eu trabalhei com vendas por um ano e o legal é que nesse período de um ano eu consegui juntar bastante dinheiro para poder dar início então ao meu curso de bacharelado. Como eu tinha feito um tecnólogo, eu tinha que dar um próximo passo e aí então eu decidi fazer engenharia de software porque eu tinha muito interesse já em desenvolvimento há muito tempo. E então eu peguei esse dinheiro que eu juntei nesse trabalho de vendas que eu tive e comecei a estudar engenharia de software. E nesse tempo foi bem na época da pandemia. E foi em abril de 2020 quando eu comecei meu primeiro semestre nessa faculdade. Então foi bem engraçado porque quando eu cheguei na cidade da faculdade, era uma cidade bem pequena, tive que me mudar para lá, a princípio porque a faculdade seria presencial. Mas quando eu cheguei lá, eles falaram que não ia ter aula presencial, ia ser só remoto, né? Ia estar em casa, não precisava nem ter mudado, na verdade. Então, o que a gente fez, eu e minha família, a gente voltou para onde a gente estava, que a gente já conhecia mais pessoas, a gente tinha família lá, tinha amigos lá, então a gente decidiu voltar para o estado que a gente estava e a gente fez basicamente toda a faculdade remotamente. Então, o curso era engenharia de software, então eu sou formado em engenharia de software, eu sou engenheiro de software e basicamente o curso foi todo remoto. Eu pisei literalmente na faculdade para uma classe que foi no meu último semestre, foi quando eles removeram todas as restrições para o Covid. E pelo fato de eu ser um estudante internacional, tem leis lá nos Estados Unidos e regras para os estudantes que basicamente você não pode ser um estudante remoto, mas devido às circunstâncias da pandemia, eles abriram essa exceção, mas depois que as coisas foram avançando, as vacinas foram surgindo, eles começaram a voltar a ter aulas presenciais, então eles obrigaram os estudantes internacionais a voltarem para a escola e foi bem na época que faltava uma matéria para eu terminar a faculdade, então eu tive que voltar para aquele estado onde estava a faculdade e literalmente ir uma vez por semana, por uma hora, para fazer uma aula, para me formar como engenheiro de software. E o curso, ele é bem interessante porque, pelo menos nessa faculdade que eu fiz, eles te dão a opção de fazer o curso, o seu major, que eles falam, né, que foi engenharia de software, e você pode ter um certificado também, e eu fiz o certificado em desenvolvimento web. Então, a base do curso foi em Python. Então, a base de engenharia de software, você aprende tudo em Python a programar. Então, você aprende lógica de programação e a primeira linguagem de programação que você aprende em Python. E como eu fui fazer o certificado de Web Development, eles me deram também a opção de aprender JavaScript, né? Porque, basicamente, o desenvolvimento web, você usa JavaScript para tudo. E mais ou menos um mês e meio antes de me formar, eu me formei em dezembro de 2021, eu comecei a procurar por vagas de emprego lá nos Estados Unidos. Então, um detalhe que é o seguinte, depois que eu me formei, tendo um visto de estudante e fazendo engenharia, você tem a oportunidade de ganhar, então, 3 anos para trabalhar nos Estados Unidos. É um período que você pode trabalhar por esses 3 anos e depois desses 3 anos, a empresa ela tem que aplicar para o seu visto de trabalho, se ela quiser continuar com você, ou você vai ter que voltar para o seu país de origem. E aí aconteceu o problema, porque ao aplicar para as vagas de emprego lá nos Estados Unidos, muitas empresas já falam que elas não aplicam para o visto de trabalho. Então, basicamente falando, elas não aceitam estudantes internacionais. Então começou a ser um grande problemão, porque eu estava procurando emprego, aplicava para um monte de vaga e não estava achando nada, porque as empresas grandes não aplicavam para visto, as empresas pequenas não estavam respondendo, e aquele drama que a maioria dos desenvolvedores eles passam quando eles estão aplicando para a sua primeira vaga de emprego, que é não achar uma vaga, ou achar vagas que pedem coisas absurdas. Mas, felizmente, por conta de networking, a minha esposa ela conseguiu um trabalho na Deloitte, que é uma empresa de consultoria gigantesca, ela é mundial.
Só que minha esposa é contadora. A minha esposa é muito experiente, ela tem muito conhecimento e ela foi recrutada para trabalhar nessa Deloitte. E eu falei com a minha esposa, me passa o contato da sua recrutadora, que eu vou ver se vocês têm uma vaga para desenvolvedor lá, já que é uma empresa bem grande. E por sorte, depois que eu contatei a recrutadora, ela me contatou de novo, de volta, me passou na entrevista, e então eu consegui minha vaga para trabalhar na Deloitte. E por ser uma empresa bem grande de consultoria, você entra como um engenheiro de software. Mas não tinha uma função específica. Eu poderia trabalhar com qualquer coisa. Eu poderia trabalhar com dado, poderia trabalhar com cloud, poderia trabalhar com front-end. Isso iria variar de acordo com o que a empresa estava precisando. E quando eu entrei, a empresa estava precisando de suporte em AWS para uma grande empresa de seguro de saúde lá. Então, basicamente, o que eu tinha que fazer é ficar todo dia respondendo tickets e eu trabalhava basicamente como um suporte TI. Então, o que eu queria fazer de verdade, que era programar, fazer web development, eu não consegui fazer naquele primeiro ano trabalhando para essa empresa, pelo fato de que eles me botaram num projeto que precisava de suporte para a cloud. Mas trabalhar nos Estados Unidos foi bem legal, eu não achei ruim não, foi uma experiência muito boa para mim. Eu pude ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, de aprender novas tecnologias também, porque isso é legal da Deloitte, por ser uma empresa muito grande, eles dão a oportunidade de fazer vários treinamentos. Eu consegui certificado de AWS por conta da empresa, então foi uma experiência muito boa para mim. Mas, no final das contas, o que aconteceu foi que minha esposa, como eu falei, ela é muito boa, ela é muito qualificada e ela recebeu uma proposta de emprego para vir aqui para a Alemanha. E como minha esposa ela tem cidadania italiana, a gente pode trabalhar em qualquer lugar aqui na Europa. Então essa questão de restrição de visto, ela acabou pesando para a gente decidiu vir aqui para a Europa, para a gente não ter que se preocupar e esquentar a cabeça com a aplicação de visto lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, essa é a minha história nos Estados Unidos. Eu fui para aprender inglês e acabei me tornando engenheiro de software. Trabalhei para uma grande empresa lá e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na Alemanha também. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like.